Seja muito bem-vindo ao canal Farmacologia Fácil. Eu sou o professor José e eu vou direcionar o nosso conhecimento nesse vídeo sobre doenças neurodegenerativas. Doenças neurodegenerativas, o que será isso? Doenças neurodegenerativas, morte de neurônios, será? Sim. Exatamente isso. E existem várias doenças neurodegenerativas. No vídeo de hoje e no próximo vídeo aqui do nosso canal, nós vamos falar de Parkinson e de Alzheimer, a origem neurobiológica dessas duas doenças, ou pelo menos o que se acredita hoje, o que se tem publicado até os dias de hoje. Mas existem várias outras doenças neurodegenerativas que nós poderemos trabalhar aqui no nosso canal, desde que você aqui nos comentários deixe o nome da doença que você quer que esse humilde professor traga para você. E claro, você que não é inscrito aqui no nosso canal, já clica no botãozinho de se inscrever, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, porque aqui é vídeo toda quinta-feira. Bom, para desenvolver, para escrever, para produzir a aula de hoje, eu usei esse artigo que está citado aqui atrás de mim. Olha só, é um artigo que fala da origem das doenças degenerativas, neurodegenerativas, Parkinson e Alzheimer, e os caminhos que relacionam essas duas doenças quando nós falamos de radicais livres, cálcio e mitocôndria. Olha só, 3 pontos importantíssimos quando nós falamos em doenças neurodegenerativas. Então, vem comigo nessa, que essa aula com certeza você vai adorar. Começando a falar então um pouquinho do futuro dessas doenças tão importantes no âmbito aqui do nosso Brasil. Olha só, a estimativa do número de pessoas afetadas por demência entre 2010 a 2050, ou seja, do passado recente até o nosso futuro, deixa a gente extremamente desanimado. E não é por acaso. Os casos chegarão a ser mais que o dobro em 2050 em comparação a 2017. Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo comigo, claro, essa aula, estaremos vivos nessa época e talvez nós podemos estar nesta estatística. Tá, mas tudo bem, tem muitas doenças que aumentam a sua quantidade ao decorrer, a sua incidência ao decorrer dos anos. Mas qual é o problema das demências e das doenças neurodegenerativas no geral? Claro que aqui os dados são mais relacionados à demência, mas em qualquer doença neurodegenerativa. São os custos para a manutenção da qualidade de vida do paciente. Olha só, nós podemos elencar 3 custos diretos que tem essa finalidade. Custos associados aos cuidados informais, os cuidados paralelos a esse paciente, os custos para os cuidados formais e os custos médicos diretos. E por que eu digo que existem 3 tipos de custos para esse paciente? Bom, os médicos diretos, eles são aqueles gastos com o tratamento, com os exames, enfim, com tudo que está direcionado para o paciente exclusivamente. Já os outros custos são os custos indiretos da família como um todo e aqueles diretos que a família gasta para a manutenção daquele paciente com demência. E pensando nesses custos gerais do cuidado do paciente, nós podemos encontrar ou determinar 3 pilares essenciais para o cuidado de um paciente com demência: o desgaste físico e emocional dos cuidadores, da família, da mesma forma que do paciente, o envelhecimento como o fator mais importante dentro da maior parte das doenças neurodegenerativas. Nós sabemos que tem muitas que têm origem na alteração genética logo cedo, na meia-idade. Mas a grande, esmagadora maioria dos casos de demência acometem o paciente nos anos finais de vida, nos últimos 15 anos de vida. E o despreparo dos profissionais e da família para cuidar desses pacientes. Muito bem, quais são os fatores determinantes para a fisiopatologia das doenças neurodegenerativas? São aquelas características em comum. Vamos lá. Desregulação da concentração de cálcio, isso já é definido. Desequilíbrio energético e estresse oxidativo.
Esses dois fatores causam a morte celular direta, e isso está presente em todas as doenças neurodegenerativas. Além disso, nós temos alguns fatores particulares para algumas doenças, como por exemplo para o Alzheimer, onde eu tenho um componente diferente das outras, que é a proteína beta-amiloide. A proteína beta-amiloide é uma proteína que ainda não se sabe bem as funções fisiológicas dela, mas o que se sabe é que em algum momento ela começa a ser sintetizada, e nós vamos ver isso na aula de hoje, começa a ser sintetizada de maneira alterada, insolúvel, dentro do nosso sistema nervoso central, e assim ela se aglomera em forma de placas, chamamos de placas senis, e aí se desenrola a doença de Alzheimer. Bom, esse é um dos caminhos, mas tem vários outros caminhos metabólicos e da própria beta-amiloide, que nós falaremos alguns deles na aula também, que vão além da formação da placa senil ou da placa beta-amiloide. E outra proteína mais relacionada com Alzheimer é a alfa-sinucleína. Da mesma forma, ela começa a ser produzida mal formada e assim cria os corpos de Levy e, por fim, então, os sintomas motores do Parkinson. Assim como no Alzheimer, que os sintomas começam muito antes da formação da placa senil, o Parkinson também. Alguns sintomas já começam a ser apresentados, nem todos eles são motores, antes da formação dos corpos de Levy ou da aglomeração da proteína alfa-sinucleína. Bom, nós sabemos então que existem genes estimuladores desse problema e também pacientes que têm maior suscetibilidade para desenrolar esse tipo de doença neurodegenerativa. Vamos entender um pouquinho, antes de falar das proteínas mal formadas, como que é feita a montagem de uma proteína, qual que é a arquitetura de uma proteína para que a gente consiga entender bem por que ela é alterada. Olha só, bom, primeiro nós temos uma estrutura primária. Essa estrutura primária são resíduos de aminoácidos aglomerados em fila, uma ligadinha na outra. Depois, na formação de uma proteína, nós temos uma alfa ou beta-hélice, que é uma estrutura secundária. Essas proteínas elas se tornam uma espiral, formando então uma configuração mais espacial e funcional. Aí nós temos um polipeptídeo, que é uma estrutura terciária. Esse polipeptídeo, ele já começa a ter alguma funcionalidade no nossa célula. E além disso, ela pode virar uma estrutura quaternária, que é a junção de duas ou mais estruturas terciárias e que normalmente esta proteína é uma estrutura funcional sempre, né? Modificações elas podem acontecer em qualquer uma dessas etapas. Qualquer uma dessas etapas pode sofrer alguma interferência e lá no final gerar uma estrutura mal formada. Além disso, se por acaso algum fator desses acontecer, algum problema desses acontecer na montagem, ou no sequenciamento, ou na estruturação, na conformação de qualquer uma dessas etapas, e principalmente da terciária em diante, existe um processo de desnaturação. A nossa célula ela consegue destruir essas proteínas mal dobradas, mal formadas, e retornar a uma estrutura anterior para impedir que ela termine sua maturação e tenha um efeito anômalo no nosso organismo. Imagina isso no sistema nervoso central. Bom, então às vezes nós temos problemas também nessa checagem, nesse mecanismo de parar a produção de proteínas mal formadas, e aí eu tenho uma proteína mal formada surgindo e ela começa a desempenhar funções que não eram as funções dela, ou ela não tinha função nenhuma e passou a ter uma função, estimular algumas reações, e isso muitas vezes geram as doenças. No caso das doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer, nós temos a alfa-sinucleína nesse processo de produção dela mal formada e a beta-amiloide, que também no Alzheimer começa a ser produzida mal formada ou é gerada, né, dentro da sua cadeia de formação mal distribuída no nosso cérebro, e aí começam os problemas degenerativos. Muito bem, então no Alzheimer, um dos componentes mais importantes na fisiopatologia da doença é a proteína beta-amiloide. Mas da onde que vem essa proteína? Bem, ela tem uma precursora, a proteína precursora amiloide, como mostra aqui no nosso slide. Ela está colocada no centro do nosso slide e ela tem algumas características, uma porção N-terminal,
uma porção C-terminal e uma estrutura aqui que nós chamamos de beta-amiloide. Olha só, aqui dentro. E algumas enzimas que processam essa proteína e que podem gerar dois resultados. Um processo não amiloidogênico, que está à esquerda ou à sua direita, né? Aqui desse lado, e um processo amiloidogênico, ou seja, gerando a proteína beta-amiloide e depois os aglomerados e a doença. Muito bem, esse processamento é desempenhado por algumas enzimas, alfa-secretase, beta e gama-secretase. Essas enzimas, que também são proteínas, são sintetizadas pelas nossas células e assim elas vão seccionando a precursora beta-amiloide em alguns locais. Vamos ver então o que desencadeia o processo não amiloidogênico. Mas vocês podem estar se perguntando, aonde tem essa proteína? Aonde ela está armazenada? Bem, pessoal, essa proteína precursora amiloide, ela está no sistema nervoso central em diversos locais, especialmente no nosso córtex, na periferia. Ela também se encontra em células epiteliais, musculares e sanguíneas. Até nas plaquetas, né? Ela está presente. Ela é armazenada, a estrutura derivada, o derivado solúvel dessa estrutura, ela é armazenada em alfa-grânulos e ainda tem a parte beta-amiloide, que pode ser solúvel ou insolúvel. Vamos lá então. Fatores de crescimento, citocinas, o próprio pKa, a adesão celular, o estímulo da adesão celular, a propagação de neuritos, o LTP, faz com que haja um estímulo para o processo não amiloidogênico. Ou seja, quem vai trabalhar nesse processo? A proteína alfa e gama-secretase. A alfa-secretase cliva a proteína beta-amiloide no meio. Isso gera, olha só, um resíduo chamado de P3, que pode ser até mensurado, que pode ser medido para ver o quanto o processo não amiloidogênico está ativo. Além disso, a gama-secretase quebra a proteína alfa-amiloide, a precursora amiloide, bem no local da região C-terminal. Isso faz com que seja gerado um resíduo insolúvel, né? Um resíduo que vai ser... Isso faz com que a proteína beta-amiloide seja quebrada no meio e não cause nenhum problema no nosso sistema nervoso central. Agora, se esse processo vai para o outro lado, ou seja, a beta-secretase cliva a proteína beta-amiloide bem na porção N-terminal e a gama-secretase na porção C-terminal, é gerada a proteína beta-amiloide que vai fazer então o problema todo se desenrolar no nosso sistema nervoso central. Existe uma razão entre essas duas proporções e existe um marcador periférico para a produção amiloide central, um marcador que pode dizer como está o processo para o processo não amiloidogênico ou mais pendendo para o processo amiloidogênico. Agora, se a beta-secretase clivar a proteína precursora amiloide na região N-terminal, é liberado assim como se a gama-secretase também fizer a função dela de clivar o outro lado C-terminal, é liberado então a proteína beta-amiloide para o nosso sistema nervoso central. O que faz isso acontecer? O que faz esse processo ir de um processo não amiloidogênico para um amiloidogênico? Aí, esse que é a grande chave da questão. É isso que não se sabe. É isso que não tem ainda um caminho direto. Se acredita que é da própria beta-secretase, né, que é chamada inclusive de BACE1, ou pode ser, quem sabe, um problema voltado da própria proteína. Mas a beta-secretase, se tiver um aumento na secreção dela, na produção dela, a tendência de ir para o lado amiloidogênico é muito grande. Aqui nessa figura está descrito, né, de forma ilustrativa a BACE1, que é a beta-secretase, essa safada aí que cliva a precursora amiloide no lugar que não deve e assim libera
a beta-amiloide. E olha só, aqui eu fiz um esquema para vocês entenderem como que ela é produzida. Olha só, vamos voltar aqui. Ela tem então uma pré-proenzima lá no núcleo, ela é clivada, o sinalizador é liberado, desliga do sinalizador, que é uma sequência de aminoácidos, e assim nós temos o prodomínio transmembranar, que vai do citoplasma se acoplar lá no colesterol e fosfolipídios, clivar a APP e liberar a beta-amiloide. Muito bem, a proteína beta-amiloide faz algumas coisas na nossa célula. Ela faz uma formação de poros, ela altera a fluidez da membrana do neurônio, fazendo uma formação de poros e canais na membrana. Isso faz com que a permeabilidade do nosso tecido comece a ter instabilidade. Primeiro, começa a entrar mais cálcio. E o cálcio, lembrando, ele é um mineral, é um íon que pode desencadear a apoptose celular. Ele é um sinalizador apoptótico, morte celular. Então, vamos lá. A beta-amiloide mexe com a fluidez da membrana, isso faz com que entre mais cálcio e isso pode gerar, então, por si só, a morte celular. Ele vai ter uma afinidade, a beta-amiloide vai ter uma afinidade para regiões que têm mais colesterol, como os astrócitos. Tem maior afinidade por esse tecido e faz mais essa alteração na permeabilidade. Além disso, ela causa então um ataque direto à mitocôndria quando ela entra dentro da célula, estimula a produção de óxido nítrico e a geração de radicais livres. Notem que eu nem estou falando ainda da placa senil, estou falando das funções maléficas da beta-amiloide no nosso sistema nervoso central. Então, fechando essa primeira parte, a beta-amiloide ela advém da clivagem da precursora amiloide pela beta-secretase e ela tem uma afinidade maior nos tecidos neuronais que tem mais colesterol. É lá que ela vai fazer maior neurotoxicidade. Muito bem. Agora, como se sabe disso, né? Vamos só fechar esse conhecimento. Como se sabe que ela tem maior afinidade nos tecidos que têm mais colesterol? Porque alguns artigos, inclusive os que eu citei aqui, eles usam bloqueadores, competidores de colesterol, e isso diminui a afinidade da beta-amiloide para a membrana dos tecidos neuronais. Muito bem, então quando eu tenho um aumento dos radicais livres, dos ROS, dentro da célula, causado pela beta-amiloide, eu poderia ter a defesa. Eu tenho defesas antioxidantes para bloquear esses radicais livres. E no nosso sistema nervoso central eu estou repleto delas. A glutationa tem uma função importantíssima no bloqueio da produção de radicais livres. O problema é que a beta-amiloide também bloqueia a glutationa. E aí as defesas antioxidantes não são capazes de bloquear o aumento dos radicais livres. Então o equilíbrio do estado redox vira um desequilíbrio do estado redox da célula. E isso vai gerar... Isso é comprovado, porque após o impacto da beta-amiloide na célula neuronal, é percebido o aumento de malonaldeído, que é um derivado do estresse oxidativo. Olha só quanta informação importante, pessoal. Beta-amiloide vem do precursor amiloide, que só é gerada porque a produção, a clivagem do precursor amiloide pela beta-secretase, e ela vai atacar as membranas, principalmente dos astrócitos, mas de todo o sistema nervoso central, mas aqueles locais onde tem mais colesterol tem maior afinidade, ela cria poros de membrana, e isso faz a entrada maior de cálcio. Além disso, ela ataca também, desequilibra a proteção antioxidante da célula, bloqueando glutationa e aumentando radicais livres. Olha o problemão que a beta-amiloide causa. Se não bastasse, ela penetra na mitocôndria, e isso faz com que haja uma interação com as proteínas mitocondriais, interrompendo o transporte de elétrons, e aí é gerado mais espécies reativas de oxigênio, mas principalmente, pessoal, nós temos a interrupção da produção energética do neurônio. Então, além de destruir as membranas, além de causar briga entre radicais livres e o potencial antioxidante, a beta-amiloide também interrompe a produção de energia. E aí é desligada a luz da célula, como se você tivesse da tomada o potencial energético da célula. E aí todas as bombas de transporte da célula
param de funcionar, praticamente todas, porque no neurônio, boa parte delas funcionam através da utilização de ATP. E sem esse ATP, elas param de transportar substâncias de fora para dentro, de dentro para fora, e aí a célula literalmente para de funcionar. Tudo isso, pessoal, a ação da beta-amiloide. Agora, para nós finalizarmos o problema que a beta-amiloide faz, nós vamos falar do que gera a falta de energia. Bom, um dos transportadores mais importantes do nosso sistema nervoso central é o transportador de glutamato. Por quê? Porque o glutamato é um neurotransmissor excitatório. Quando ele liga nos seus receptores NMDA, AMPA e kainato, que são receptores pós-sinápticos, ele, em qualquer um desses receptores, estimula a entrada de íons positivos e faz com que haja um potencial de membrana. Então esse é um neurotransmissor excitatório. Mas, fisiologicamente, o nosso cérebro não mantém concentrações de glutamato em excesso e nem normais. É mínima a concentração de glutamato na fenda sináptica, na ligação dos neurônios, para que não haja um estímulo muito potente, muito forte no neurônio pós-sináptico. Então essa concentração ela é retirada de dentro da fenda sináptica, vai para as reservas neuronais. E essas reservas são aquelas no neurônio pré-sináptico e nas células auxiliares. Esse transporte de glutamato para essas regiões, sendo retirado da sinapse, é feita pelo transportador de glutamato. E adivinha, ele precisa da energia da bomba de ATP. Porque ele faz isso em troca de íons, e esses íons só passam de um lado para o outro por causa da bomba sódio-potássio ATPase, que precisa de ATP. Então, se a mitocôndria não funciona, a bomba sódio-potássio ATPase também não funciona, e aí o transporte de glutamato para. Ou seja, o glutamato fica na fenda sináptica. E se ele fica na fenda sináptica, sendo que o metabolismo dele é na célula, ele só tem um lugar para ele ir, é no seu receptor. Então, o potencial de membrana aumenta muito mais, e aí os neurônios que sofrem com a ação excessiva do glutamato acabam sofrendo morte celular. É como se você direcionasse mais energia para um fio de pequena tensão. Ele logo queima. Tudo isso é a beta-amiloide que causa num processo paralelo e contínuo. Muito bem, pessoal, olha só todos os problemas que a proteína beta-amiloide pode causar na doença de Alzheimer. Mas não é só ela a causadora da doença, bem pelo contrário. Existem várias outras vias que podem estar junto ao mesmo tempo que a proteína beta-amiloide, causando dano neuronal. Uma delas é a proteína tau. A proteína tau, que é capaz de manter estável os microtúbulos dos neurônios. Vamos lembrar o que é microtúbulo, né? As cadeias de peptídeos que fazem com que o neurônio tenha sustentação, o axônio tenha sustentação, também sofre na doença de Alzheimer. Ela acaba perdendo sua função, os microtúbulos são destruídos e mais um ponto é acometido, mais um dano é causado no nosso sistema nervoso central. E são dois exemplos, né? A proteína beta-amiloide e a proteína tau, mas existem vários outros também. Agora, vamos falar da alfa-sinucleína. A alfa-sinucleína é outra proteína e está envolvida na doença de Parkinson. Como eu disse, nessa aula nós vamos falar das proteínas especificamente causadoras da doença. Mas em outros vídeos podemos falar de outros processos também envolvidos dentro das doenças neurodegenerativas. Inclusive, claro, o tema do nosso canal é farmacologia fácil, então podemos falar sim dos medicamentos. Muito bem, a proteína alfa-sinucleína, ela vem de um gene chamado PARC1. Ele é muito estudado, ele tem 3 domínios principais, e aí nós temos alguns domínios que têm a sua função específica. Um domínio, né, uma região anfipática que possibilita a criação de uma alfa-hélice nessa sequência. Um domínio chamado de NAC, que permite a agregação da alfa-sinucleína, e uma cauda hidrofílica acídica que causa então a fixação
em ácidos graxos. O gene PARC, ele é muito estudado em pessoas que têm polimorfismos nesse gene e que assim geram malformações naturais na alfa-sinucleína e que gera então doenças mais recentes, doenças de Parkinson mais recentes. Diferente da beta-amiloide, perdão, que não tem uma função específica determinada para ela, a alfa-sinucleína ela é uma chaperona. Ela tem relação com outras proteínas citoplasmáticas e é envolvida no metabolismo dopaminérgico. Olha só, metabolismo dopaminérgico. Ela está envolvida no armazenamento, ela auxilia no armazenamento das reservas de dopamina nas células, nos neurônios dopaminérgicos. Muito bem, algumas mutações no gene PARC1 podem gerar o Parkinson. E algumas outras condições ambientais e do nosso organismo podem aos poucos gerar a malformação da alfa-sinucleína e também resultar no mal de Parkinson, na doença de Parkinson, só que aí em um processo mais relacionado com o envelhecimento. Muito bem, então ela vai atuar em dois pontos principais na origem da doença de Parkinson. Primeiro, a alfa-sinucleína, quando ela é produzida de maneira errada, ela altera o metabolismo da dopamina. Como eu disse, uma das funções dessa proteína é manter o metabolismo e ter cuidado no manejo da dopamina nos neurônios dopaminérgicos. Muito bem, por isso que quando ela é mal formada, ela acaba atacando principalmente, o problema acaba surgindo principalmente nos neurônios dopaminérgicos responsáveis pelo controle do movimento fino e por isso que ocorre então a perda desse controle do movimento fino. Então o tremor, a rigidez muscular e os sintomas clássicos de Parkinson. Além disso, então, ela aumenta a agregação de filamentos oligômeros, chamados então corpos de Levy, e que aí descompensa o metabolismo geral da célula. O primeiro passo que causa então, que gera esse processo é a dissociação da alfa-hélice da proteína da membrana citoplasmática, da membrana plasmática. Aí os monômeros são liberados, os monômeros mal formados são liberados e algumas funções começam a ser prejudicadas. Primeiro, ela vai se aglomerar em lipídios plasmáticos, e isso dá uma tendência maior para a agregação da alfa-sinucleína livre no citoplasma. Diferente da beta-amiloide que entra na célula e causa todos aqueles danos que eu falei, a alfa-sinucleína está dentro da célula já. Ela está no citoplasma e algumas atividades, como a própria atividade elétrica, a função de algumas proteases fazendo truncamento e a nitração desse aglomerado de alfa-sinucleína e lipídios é que gera então a produção dos corpos de Levy. Alguns processos paralelos a essa aglomeração da alfa-sinucleína com os lipídios citoplasmáticos favorecem a essa aglomeração. E se não bastasse a aglomeração natural que a alfa-hélice da nossa proteína alfa-sinucleína tem com os lipídios, fazendo já aglomerados naturais surgirem dentro da célula, alguns processos estimulam para que isso aconteça, favorecem para que isso aconteça. Como, por exemplo, a própria atividade elétrica da célula, as proteases que fazem um truncamento maior desse aglomerado e o próprio óxido nítrico que faz uma nitração, estimula um processo inflamatório dos aglomerados de alfa-sinucleína e lipídios citoplasmáticos. Tudo isso geram os corpos de Levy dentro do neurônio. Ocorre uma toxicidade severa no transporte de vesículas do complexo de Golgi, não há mais produção e tráfego vesicular dentro da célula, ocorre a apoptose energética, ou seja, as mitocôndrias são atacadas e não produz mais energia, muito semelhante, né, ao que tinha dentro da célula com a ação da beta-amiloide, e aí os sintomas de morte celular começam a acontecer. Nas células dopaminérgicas, especificamente quando nós falamos do Parkinson, ocorre a liberação da dopamina armazenada. Ela precisa estar armazenada para não promover radicais livres em excesso. Agora, com a ação dos corpos de Levy, a formação dos corpos de Levy dentro dos neurônios dopaminérgicos, porque lá,
porque a alfa-sinucleína está relacionada com a manutenção da reserva de dopamina e com a estruturação da membrana desses tipos neuronais, então é por isso que ela está lá. Então a ação da alfa-sinucleína começa a gerar aglomerados, e esses aglomerados citoplasmáticos impedem o armazenamento da dopamina. A dopamina é liberada e começa a gerar, a partir de reações paralelas, diversos e mais diversos radicais livres, como peróxido-nitrito, peróxido de hidrogênio e muitos outros, pela liberação, simples liberação de dopamina pro citoplasma. E isso vai causar morte dos neurônios dopaminérgicos. E se não bastasse isso, a alfa-sinucleína também ataca a mitocôndria, gerando uma inibição do complexo 1 de cadeia de elétrons dentro da mitocôndria, o que gera mais radicais livres e mais falha na produção energética. Então, assim como a beta-amiloide, a alfa-sinucleína também tem como alvo a mitocôndria. Muito bem, pessoal, nessa aula nós vimos vários conteúdos, espero que você tenha gostado da nossa aula. Foi uma aula onde eu foquei na explicação de por que as proteínas são importantes nas doenças neurodegenerativas, dei um enfoque na produção e nos efeitos da beta-amiloide e da alfa-sinucleína, e agora, pessoal, eu fico aberto para vocês, claro, se inscreverem no canal, ativar as notificações e deixar nos comentários o que mais vocês querem saber sobre doenças neurodegenerativas. Eu dei o start, agora é com vocês. Professor, eu quero saber do medicamento tal, quero saber o funcionamento das drogas que controlam essa doença, que retardam a evolução da doença. Professor, fala mais da proteína tal, por exemplo, fala mais dos sintomas. É com vocês. Só deixe nos comentários que eu produzo material toda semana para o nosso canal e com certeza eu vou ouvir você, que é tão importante para mim, e vou produzir um vídeo exclusivo. Um grande abraço e até o próximo vídeo no canal Farmacologia Fácil.